tem um detalhe, aproveitar a presença do Cláudio Rezende, porque essa história, inclusive nós vamos colocar uma enquete agora no chat do YouTube sobre isso, sobre a questão do Nátio Fernandes. São Paulo tá de olho nele, Cláudio? Sim, foi uma informação trazida ontem pelo colega lá de São Paulo, né, do UOL, Marcelo Razan, que acompanha muito de perto o São Paulo, e como o Nátio vem sendo um jogador quase sempre reserva aqui com o Cuca, o São Paulo do Rogério Ceni está de olho nele para o ano que vem. É bom lembrarmos, Romano, que o contrato do Nátio com o Atlético, ele vai até o fim do ano que vem. Então ele tem mais um ano de contrato com o Galo. E na própria notícia, o nosso colega jornalista diz que o São Paulo sabe dos altos, do salário, né, dele, que é alto, e também não tem condições de investir. Só se fosse algo de um empréstimo, aí vai ter que pesar na balança, viu, Romano? Porque pode ser até que o Atlético não tenha o Nátio Fernandes para os planos do ano que vem. Mas emprestar para clube brasileiro, não sei não, viu? Eu acho que se for sair, acredito que o Galo vai aceitar uma venda, uma transferência internacional, Romano. Ele, na temporada passada, 10 gols, 11 assistências em 52 jogos. Esse ano, 8 gols, 10 assistências em 45 jogos. O Alexandre Simões, ele tem contrato até dezembro, mas no meio do ano pode assinar um pré-contrato com quem quiser. Você ampliaria o contrato do Nátio Fernandes? Olha, o Romano, o Nátio faz 33 anos, né? Janeiro do ano que vem. Sim. Então o contrato dele vai acabar já ele com quase 34, né? Porque acaba dezembro do ano que vem, né, Cláudio? É isso aí. Então ele já vai acabar o contrato dele com quase 34 anos, né? A gente entende assim, eu acredito que o futuro do Atlético, tá? A gente falar do Nátio, eu acho o Nátio um baita jogador, sabe? Eu acho que é uma perda significativa, é um meia de muita qualidade, diferenciado. Só que assim, a gente tem falado muito de futuro do Atlético, né? O Romano, Cláudio, Planzi, sobre o futuro do Atlético. Eu não vejo esse tipo de contratação. Porque o Nátio é um jogador com muito pouca possibilidade de dar um retorno financeiro, né? E o Atlético, ele precisa pensar nisso também. Como pode ser com o Zaratio, como pode ser com o Arana, como pode ser com o Alan, como aconteceu com o Alonso, que já era um jogador de uma idade mais alta, mas também deu um retorno financeiro. No caso do Nátio é uma situação mais difícil justamente por isso. Um cara que já vai terminar o contrato dele com 34 anos. Diante do investimento que foi feito, o Romano, e se ele tiver boas condições físicas, eu acredito que tenha, porque a gente não vê o Nátio sofrer muito com questão de lesão. Acho que o que ele teve foi só Covid, né, Cláudio? Teve Covid ou uma outra lesão muscular, mas leve. Coisa muito leve, né? É. Então eu acho que assim, pelo tamanho do investimento que o Atlético fez e pela qualidade do futebol que o Nátio tem, sabe, Romano? Talvez o mais interessante seja você, de repente, tentar uma renovação. Agora concordo com o Cláudio, você reforçar um concorrente brasileiro com um jogador dessa qualidade, também acho que fica complicado. E só lembrando o seguinte, já está na nossa enquete a pergunta: você acha que o Atlético deve renovar com o Nátio Fernandes, sim ou não? Até respondendo aqui ao Geraldo Ferreira, segundo ele, a enquete está errada, que o contrato termina no final de 24. Não, final de 23. Então, no meio do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça no final do ano, não é 2024 não. Você renovaria com ele, ô Edu? Depende, Romano. Depende do planejamento do Atlético. Eu acho que a gente conjecturar isso agora, o Simões acho que foi muito bem, né? Depende da montagem do elenco para a próxima temporada, se o Atlético pensa em reforçar o setor, se o Atlético pensa em gastar dinheiro com alguma outra contratação. O Atlético mudou um pouco o perfil, né, Cláudio? Daquele início dessa gestão, quando o Atlético investiu bastante. Nessa temporada não houve investimento, o Atlético só buscou jogador em final de contrato, que estava sem contrato. Verdade. Apenas apostando no salário, e por isso a dificuldade, né, na hora de repor as peças que saíram. Sem investimento é muito mais difícil, você tem que usar a criatividade, e eu não sei como é que vai ser para o próximo ano. Então isso tudo tem que ir para a balança. Eu não abriria a mão do Nátio. Se não fosse renovar, eu levaria o Nátio no meu elenco até o final do contrato dele. É um cara que, se não é titular com o Cuca, entra em todos os jogos. Se ele não começa o jogo, ele termina o jogo. Ou seja, ele é muito importante, inclusive
para o treinador que não tem o tem como titular, mas o tem como peça fundamental no elenco, porque todos os jogos, o Nacho, se ele não começa, ele termina. Então, e eu acho um baita de um atleta, então, está entre os jogadores que têm os melhores números do Galo na temporada. Se não fosse para renovar, eu não abriria a mão dele até o final do contrato. E tem um outro ponto, né, o Cláudio, que assim, acaba que criou-se muito uma discussão, né, Nacho e Zaratio, que não podem jogar juntos, né, eu acho a discussão mais infundada que eu já vi nos últimos tempos. Jogador que tem qualidade pode sempre jogar junto, né? E eu acho que era o Didi, eu vou pesquisar, mas acho que é o Didi que Gabigol e Pedro não podem jogar juntos. Isso. Aí o Dorival Júnior chegou lá e descobriu a pólvora, né? Botou o Gabigol pro lado direito, aproveitando o pé esquerdo dele, o Pedro centroavante, e o Flamengo deslanchou na temporada, né? Agora, eu acredito, o Edu, que essa situação do Nacho pode depender muito até do futuro do Zaratio. Porque o Zaratio é um grande ativo. Sem dúvida. Por mais que o Racing tenha 50% dos direitos econômicos dele, né? E o Galo pagou acho que 6 milhões de dólares, né? Então, quer dizer, foi um grande negócio que o time argentino fez. Né? Você vender um jogador por 6 milhões de dólares e ainda manter 50% dos direitos econômicos. É tipo o negócio que o São Paulo fez com o Antony. Então quer dizer, vamos pensar, se o Atlético vender por 15 milhões de dólares, de euros, 7,5 do Racing. O Atlético vai praticamente só recuperar o investimento na compra e de salário. Então, mas de toda forma... teve o retorno técnico. Sim, o retorno técnico, venceu com ele. A última especulação do Porto foi 20 milhões, 20, né? Sim, aí seria 10 para cada um. Eu acho excelente. Isso. Então, eu acho que depende até disso também, do futuro do Zaratio. Porque aí, o Nacho, né, são os dois meias que o Atlético tem principais. Mas com características bem diferentes. Sim, com características bem diferentes. Mas, de repente, se você precisa fazer um negócio envolvendo o Zaratio, é muito mais fácil para o Atlético já ter o Nacho, né, do que pensar em... Então, eu acho que até esse ponto do Zaratio também precisa ser colocado nessa situação envolvendo o Nacho. Deixa eu só registrar aqui. Só eles jogando juntos ano passado, por exemplo, no mata-mata, Libertadores e Copa do Brasil, eles jogaram quase todos os jogos. Na Copa do Brasil, a maioria dos jogos sempre eles começando. No Campeonato Brasileiro, na reta final, é que o Cuca fez a opção pelo Zaratio e o Nacho no banco. Mas se pegar os jogos nas campanhas de Libertadores e Copa do Brasil, a maioria absoluta dos jogos tinham Zaratio e Nacho entre os titulares. Até porque o Zaratio jogava de tudo, né? Sim. E joga, né? Inclusive, mas um problema da queda técnica que o Atlético teve esse ano, inclusive, tem não só ele, mas tem relação com o Zaratio. Né? Caiu em relação ao que foi em 2021 e era um jogador importantíssimo, porque ele jogava pelo lado direito, jogava de meia, jogava de volante, jogava de tudo o Zaratio.